Ele é o presidente regional do PPS, vereador e pré-candidato a prefeito em Campo Grande. Nosso bate-papo de hoje é com Ataíde Nery. Saber logo a princípio, Ataíde, o PPS, ele pretende lançar candidatura própria em quantos municípios aqui em Mato Grosso do Sul? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, nosso paladino aí das grandes lutas pela redemocratização do país. É uma honra estar mais uma vez aqui no programa que foi do Escaramuça, foi do Rui Pimentel, uma rádio histórica, agora o Marquinhos aí comandando com toda a competência. E quero dizer que o partido, nós estamos organizados em praticamente todo o estado, nos 78 municípios, né, e temos já uma candidatura que é a reeleição do nosso querido Robertson em Ribas do Rio Pardo, mas estamos também em Três Lagoas, em Água Clara, em Corumbá teremos candidatos, né, candidato é o Elano, né, e várias outras cidades que nós construímos aí já essa expectativa, como Ponta Porã, né, que é o Ludmar, né, e essas candidaturas estão se construindo. Eu acredito que em cerca de 10 municípios nós teremos candidatos a prefeito aqui em Campo Grande, devendo dobrar e em Campo Grande, né, e construindo aí já um processo para 2014. Né, sem dúvida que as eleições irão construir esse referencial. Como nacionalmente também nós teremos pré-candidatos a prefeito nas 20 capitais do Brasil, já estamos definidos, né, com essas candidaturas. Belo Horizonte, a Luzia, Raul Jugman, a Soninha em São Paulo, que está em terceiro lugar já nas pesquisas, no Rio de Janeiro, Stepan Ercecian. Enfim, o partido se capilariza e com perspectivas disso, de ter candidato à presidência da República em 2014. Então, o partido assumiu a seguinte postura: time que não joga não ganha torcida. Né? E no processo de consolidação da democracia, não tem mais como você estabelecer o critério de não se apresentar, ainda mais com cidades com a possibilidade de ter o segundo turno. Né? Então, o legislador, né, na Constituição de 88, estabeleceu esse critério novo de congraçar, fazer o congraçamento da democracia, de que no primeiro turno, cidades com um número de habitantes, né, pudesse ter o segundo turno. Então, os partidos têm que se apresentar. E é isso que o PPS está fazendo, apresentando suas plataformas, as suas construções e as suas expectativas em relação às administrações municipais. Recentemente, o PPS mais o PSDB vem realizar um seminário das cidades sustentáveis ou cidades sustentáveis. Qual é a base do programa dessas cidades sustentáveis, Ataíde? Olha, isso teve um encontro em Aalborg, na Dinamarca, e cerca de 650 municípios, junto com o Brasil, com institutos e prefeitos e ONGs, preocupadas com a questão dos rumos que a urbanização caminha, né? E o Brasil, dentro desse quadro, é uma das situações mais preocupantes, já que 85% da população brasileira vive nas cidades, né? E no resto do mundo cerca de 65%. Então, no Brasil, essa situação acabou criando uma situação de absoluta insanidade do ponto de vista da habitabilidade, né? Seja no transporte, seja na habitação, seja na educação, seja na saúde. Né? As cidades se tornaram depósitos humanos, né? Desrespeitando todo um procedimento de convivência. E com isso, nós assinamos também, junto com o Grupo Ethos, Cidades Sustentáveis, uma rede social, 10 eixos. E o Brasil incorporou mais 2 eixos, né, que vai desde a governança, que é você dar a participação, que isso está intimamente ligado à transparência, desde a questão da educação para a qualidade de vida, né, recursos naturais, a questão mais mobilidade, menos tráfego nas ruas, ou seja, são eixos que definiram que as cidades devem ser construídas para o cidadão, para o ser humano. Agora, você tem que assumir esse compromisso. Aí você tem que ter metas. E o que esses 10 partidos fizemos, né, juntamente com o PSDB, do Reinaldo, do Mandetta, tem o PSC, tem o PSDC, do Amarília, tem o PMN, tem o PT do B, o PHS do nosso amigo Macedo.
né, foi uma formulação que pudesse qualificar o debate. Não ficar nessa da pesquisa. Ó, eu vou confessar para você, tem uma pesquisa aí que a maioria da população não acredita mais em pesquisa. Né? Então, e essa pesquisa aí, o maior eleitor é o André. É quem o André definir vai ser o ungido. Né? Por isso que nós falamos, nós não estamos nessa pesquisa aí. A pesquisa que vale mesmo é 7 de outubro. Né? E uma campanha eleitoral, ela vai ajudar nesse processo de debate, de ocupação da cidade. Né? E essa opção que nós fizemos da sustentabilidade não é pouca coisa. Nós trouxemos um representante do grupo, isso aqui tem a participação do DIEESE, tem a participação da Unicef, tem do Banco do Brasil, tem da Caixa Econômica Federal, do Itaú, tem empresas ligadas do Greenpeace. Né? Então é um projeto sério para que você saia dessa mesmice. Eu sempre falo aqui, uma das eleições mais pobres que nós tivemos do ponto de vista de projeto foi quando teve só o André e o Zeca do PT de um lado no governo do Estado. O que se discutiu de projeto para o Mato Grosso do Sul? Né? Em que pese nós estávamos participando do processo. Mas houve mais um congresso de vaidades do que de discussão dos rumos do Mato Grosso do Sul, do ponto de vista do Mercosul, né, das nossas fronteiras, dos investimentos, das prioridades. Então nós não podemos deixar acontecer isso na capital. E é isso que eu estou fazendo. Nós estamos numa missão. Poderia tranquilamente, né, ir para a minha reeleição para vereador e para o meu 5º mandato de vereador, mas eu acho que a gente tem uma obrigação cívica. Eu que nasci aqui, desde criança vivo aqui, sou de Três Lagoas, mas meu pai chegou aqui, Sérgio, você lembra? Né, o fórum era ali na 26 de agosto. Eu estudei no Lúcia Martins Coelho, né, subi no teto, fui ali do Lúcia Martins, né, morei na Rua Barbosa, né, aqui na Piratininga, no Jardim dos Estados, né, ali na casa do Sargento Baiano, ele que vendeu para o meu pai à época, e não tinha nem asfalto, chegava até a Rua Bahia. Joguei bola na Fospena, né? Viu a Maracaju ali ser tomada. Então, é uma cidade da minha vida. Pô. Então, eu não abdico do direito de poder discutir essa cidade. Né? E depois, aí você não tem dinheiro, olha, nós vamos fazer uma campanha num tripé que a gente está colocando assim. Primeiro, participação. Segundo, criatividade. Terceiro, você tem que ter aqui baixo custo, né? Transparência e paixão. Você tem que ter paixão para fazer política. Eu acho que esse é a paixão que você sempre teve, Sérgio, né? Que nós sempre tivemos. Paixão para fazer da política o sentido da liberdade, né? De sonhar, de chamar essa juventude, né? Para falar que é importante participar da vida pública e que os partidos, inclusive nessa reunião dos 10 partidos, Marcos, né? Foi um momento foi um momento histórico. Por quê? Porque os partidos têm que recuperar sua capacidade de intervenção e de debate. Os partidos se tornaram atas debaixo do braço dos seus dirigentes para fazer negociatas. Ora, você faz negociação política de projeto, mas não para resolver problemas pessoais. Então os partidos têm que recuperar a sua função de lançar novos horizontes. E é esse o desafio do PPS. Nós estamos muito focados nisso. E eu acredito que nós vamos ajudar nesse debate para formular. Né? Como é uma eleição de 2 turnos, eu espero que esses partidos venham comigo, né, nessa discussão. Então, hoje não existe, o Ataíde está fazendo isso para valorizar. Não, nós estamos fazendo isso para valorizar a democracia. Sem debate, nós criamos a democratura. Ela parece que é democracia, mas na verdade é uma ditadura. Que o sujeito acaba usando os votos, a representação, como se fosse dono do poder. E isso nós não podemos admitir no Brasil hoje, que nós vivemos num Brasil que precisa de transparência. Né? Porque só a transparência vai inibir a corrupção, vai estabelecer um novo paradigma do ponto de vista da ocupação pública. Isso não pode ser um mercado, não pode ser um balcão. Tem que ser algo que as pessoas respeitem e a população saiba que o dinheiro que é aplicado ali tem começo, meio e fim. Eu acho que esse é o desafio. Bem, Ataíde, o PPS, DEM e PSDB já estiveram juntos e nós conversando aqui com o deputado federal Reinaldo Azambuja e também com o deputado federal Mandetta, olha, todos, nós queremos caminhar juntos. Agora, parece que no primeiro turno, se é que vai existir o segundo turno, no primeiro turno não tem essa possibilidade, não é? Ou vocês pensam nisso ainda? Não, olha, nós estamos, eu tive em São Paulo, eu assinei esse projeto com as cidades sustentáveis, em São Paulo, no Congresso do Partido, os 20 candidatos. O PPS é signatário, portanto, dessa ação. Eu tive com o Odete Grajó, que é um dos empresários mais respeitados, e é o presidente do Instituto Etos. Trouxemos um representante do Instituto Etos aqui.
né? E na oportunidade nós vimos o tamanho da responsabilidade que é sairmos candidatos e termos um projeto. Então nós não estamos brincando de ser candidato. Eu quero debater em cada lugar, conversar com cada dona de casa, com cada pai de família, porque as pessoas, elas estão preocupadas nisso, em criar seus filhos, em ter um salário digno, em adquirir as coisas, e acaba a política ficando distante disso, até porque se criou esse distanciamento da população da política e das coisas públicas. Então nós temos que recuperar isso, né, valorizando os conselhos regionais, valorizando as entidades de classe, valorizando o que pensam os empresários, né, formular sem medo de sairmos desse brete, né, desse embretamento que foi a democracia representativa, que é a democracia representativa, e entrarmos numa nova construção que é a democracia participativa, né? Agora, ela é muito difícil, por quê? Porque você tem que dialogar permanentemente, né? Tem que chamar as pessoas, e nós temos uma prática nisso daí, né? Eu que venho do movimento sindical, fui presidente de federação, presidente de sindicato, fundador de organizações quando no Brasil era proibido, e o Sérgio bem lembra disso. A gente estava aí para chamar as pessoas. Então nós não podemos deixar que essa democracia seja surrupiada da população, dos seus anseios. E eu acredito que nós podemos fazer isso, né? Então, formular algo que possa chamar as pessoas para a participação, para a democracia participativa. E Campo Grande não pode deixar de caminhar nesse sentido, até porque é uma cidade, né, em que pese os acertos, né, que aí das administrações, desde Lúdio, Juvencio, André, Nelsinho, que são louváveis aí os avanços que nós temos que colocar o condimento da construção cidadã, né, de chamar esse cidadão. O que ele quer na saúde? Né? Ou é a prevenção ou é só o ataque? No trânsito, o que ele está precisando? Nós precisamos mais mobilidade, menos tráfego, senão nós vamos virar São Paulo. Né? A questão do meio ambiente, como que nós estamos atacando essa situação? Né? A questão das enchentes. A natureza, a gente fala, a natureza ela não reclama, mas ela se vinga. Né? E ela vem de maneira a não admitir os erros do passado. Ela fala, olha, vocês erraram, o segredo foi calado, né? Virou algo que não é mais segredo de ninguém, e o prosa não fala mais. Né? São os nossos dois códigos aí que vão apoiando ir lá, e o Soter vindo como ondas aí que acabam aterrorizando uma cidade que pode controlar isso de maneira com desenho urbano e planejamento. Então eu acredito que nós podemos construir isso com os acertos que tiveram, mas não deixar de indicar os erros que foram cometidos. Ataíde, o PPS já teve uma experiência com candidatura a prefeito em Campo Grande, e não foi muito feliz, né? Foi a candidatura do Carmelino para prefeito de Campo Grande. Que lição hoje o PPS, né, assimilou daquele fracasso eleitoral? Para evitar, né, que aconteça. Porque de repente parte para a luta e de repente tem um resultado pífio, né, como foi aquele do Carmelino. Sérgio, mas olha, na ditadura militar, em 70, os partidos, mais o MDB, teve uma derrota também flagrorosa. Né? Não estou querendo falar que nós estamos vivendo esse tempo, né? Mas hoje quem tem a máquina ganha. Isso aí parece que tem. Quem é da ditadura ganha. E naquela época os partidos perderam, mas não desistiram. Aí na outra, os governadores do MDB ganharam no Brasil inteiro. Parecia que a Arena virou o maior partido do mundo. Né? E era mesmo. Né? E depois virou pó. Por quê? Porque não tinha sustentabilidade do ponto de vista dos projetos. A população não admitia mais não conversar. Você acha que é uma questão conjuntural? É uma questão conjuntural. O Carmelino foi um baita de um quadro. No Senado, praticamente, ele deu a linha da vitória do Zeca. Que também começou com 3%. Ele colocou a necessidade do enfrentamento daquela situação, representada ainda pelos outros dois candidatos, que eram o Pedro e o Ricardo. Né? E deu ao Zeca essa questão do sonho. Acabou que nós nos frustramos depois. Né? E aí veio, agora voltou com força o PMDB. Acho que um ciclo está sendo cumprido aí. O André está no seu último mandato de governador, né? Deve aposentar na próxima, se não aposentar vira senador. Né? E nós temos que criar uma nova geração de políticos aqui. Agora, uma nova geração só para virar um novo Wilson Pedro, ou um novo Zeca André? Não. Nós temos que criar uma geração que discuta e que amplie a capacidade de mais quadros participarem. Esses governos têm que ser de coalizão.
né? Eu acho que um pouco da diferença do André e do Nelson é isso. O Nelson faz um governo de coalizão, o André já faz um governo mais de personalização da conduta dele, né? Ora, isso são críticas que você tem que fazer naturalmente. Não cabe mais uma pessoa só mandar no governo. Ora, você faz um governo pluralista. Você tem que compartilhar interesses, discutir, ver o que está acontecendo no mundo e ir ao seu redor, porque as pessoas querem participar. Então esse chamamento é para a participação, né? Não ter medo disso. E eu não tenho medo de participar. Eu acho que a minha construção, são 30 anos de vida pública, meu 4º mandato de vereador, sempre pelo PPS, a gente se coloca aí, lealdade, fidelidade. Eu tenho 30 anos de PPS, né? Desafio aí, coloque os outros candidatos e veja onde ele começou do ponto de vista político e onde ele está agora. Se não mudou pelo menos 4, 5 vezes de partido, né? Até por conta disso, dessa movediça forma de fazer política no Brasil, que é mais comparada à politicagem do que política, né? O político é mais para politiqueiro do que para pensar as coisas. Então eu acredito que a gente está preparando um terreno para chamar as pessoas, que as pessoas não tenham vergonha de fazer política, que as pessoas não tenham medo de cobrar os dirigentes, né? Não tenham medo de cobrar um vereador, um governador, um deputado, que isso sejam figuras fáceis do ponto de vista do acesso, né? E eu acho que esse acesso nós estamos criando. Então eu não tenho nenhuma restrição, estou muito empolgado com isso, dentro desse tripé aí, de discutir um projeto para Campo Grande. Eu acho que tem condições para isso, né? E é claro que não vou fazer isso sozinho, vou chamar as pessoas. Eu acho que a primeira forma que nós fizemos foi essa. Olha, nós temos aqui um projeto, 10 partidos assinaram, né? Para isso, para que todo mundo possa qualificar o debate. Porque se a cidade não for de todo mundo, ela não vai ser de ninguém. A cidade, ela foi construída e deve ser construída para todo mundo. Agora, não é de curto prazo apenas, é de 10 anos, 20 anos. Por exemplo, a escola em tempo integral. Olha, nós temos que ter uma meta de pelo menos em 10 anos, você ter todas as crianças na escola. Agora, como um depósito, não. Como uma escola criativa, que as pessoas ensinam e saibam cidadania. E não essa escola hoje, Sérgio. Eu falo isso porque o Instituto levantado uma pesquisa em que praticamente dos estudantes do nível elementar, né, quase 70% da nossa escola pública não tinha condições de ler o horário no relógio digital. Não sabia que o centímetro é medida de comprimento. Né? Então, você está criando um exército de imbecis do ponto de vista da produção intelectual. E se você não atacar a educação como prioridade máxima, você compromete todos os demais encaminhamentos. E nós temos experiências no mundo para que a gente não copie, mas saiba os princípios para poder localizá-los aqui. Bem, você falou em experiências pelo mundo, não é, Taíde? E o projeto Ficha Limpa, você acha que pode ajudar a melhorar a política nesse nosso país? É um dos grandes acontecimentos da democracia brasileira, né? O PPS, nós tivemos agora, a Luísa foi eleita da Executiva Nacional, a Luísa Ribeiro, né? Eu sou membro do Diretório Nacional, e nós lá não precisamos nem ser provocados. Se tiver ficha, tiver com condenação em segunda instância colegiada, está fora, nem é candidato, não vai precisar ninguém entrar com ação. O sujeito já é pré-condicionamento, não é candidato. Né? Então o partido já está antecipando para consolidar isso como prática. E é assim que a gente está fazendo. Nós aqui cortamos a própria carne para isso. Olha, o sujeito é de um partido, ele tem que apoiar um candidato do partido. Não tem esse negócio de ficar aí usando o partido como um interesse pessoal para se tornar vereador, deputado. Tem que ter princípio. E isso, na democracia, você tem que perder e tem que ganhar. Né? Na democracia, ela não tem nenhum caráter absolutista da última eleição. Eleição, carnaval e concurso público tem todo ano. Né? Então, tem uma eleição agora, mas já tem eleição daqui a 2 anos, já tem, porque a democracia é uma construção molecular, ela é processual. E nós estamos evoluindo. Olha o CNJ aí. Foi importante o STF ter feito isso. Agora a questão da lei da Maria da Penha. Né? Campo Grande é uma das cidades com maior índice de violência contra mulheres. Né? E era isso daí, por conta de uma leitura equivocada da Lei Maria da Penha, os caras conseguiam escapar do processo de punição. Né? Agora não, o Estado assume que o sujeito bateu, vai ter que sofrer sanção.
Né? Então, o nosso Supremo Tribunal Federal tem dado mostras de um novo olhar do ponto de vista da construção da democracia. E eu não tenho dúvida que nós vamos melhorar, porque é um processo permanente de melhora. Eu estou muito otimista, né, esperançoso, e essa campanha vai ajudar a gente a mostrar isso. Bem, Ataíde, nós precisamos encerrar esse nosso bate-papo, porque eu tenho que ir ao Rio de Janeiro, mas para encerrar, o Ataíde Nery é candidato pelo PPS à prefeitura da nossa capital em 2012? Ataíde Nery é pré-candidato, né, porque pode a Justiça Eleitoral fazer uma leitura de campanha antecipada, né, porque estamos aí nesse processo. Mas estou candidatíssimo a prefeito em cima de ideias, né, vamos construir uma nova cultura política, porque a cidade que sonhamos é a cidade que faremos. Esse é o nosso mote maior, né? Venham sonhar, para que a gente realize junto, porque sonho que se sonha junto é só um sonho, sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Então vamos construir essa realidade junto. Olha, só para encerrar, um dos movimentos mais importantes que teve no mundo foi a Primavera Árabe. Correu para a Europa, foi para os Estados Unidos, chegou no Brasil na luta contra a corrupção. Eu estive aqui na passeata contra a corrupção, que ainda molecular, mas ela cresceu. Né? Então a gente tem que fazer essa luta. E teve um movimento da cultura em Campo Grande muito importante. O prefeito foi decisivo. Saiu de 200, foi para 1,5 milhão, deve ir para 3 milhões. A cultura, hoje, tem que ser uma das grandes bandeiras, Sérgio. A cultura é algo que não precisa nem ensinar. Se um garoto pegar um violão, um garoto fazer uma arte, dançar, pintar, ele já ingressa na cidadania. Então nós temos que estimular isso. Eu vou trabalhar muito essa questão de construir essa nova cultura política, né, para a gente formular permanentemente e não apenas só nas eleições. Eu acho que a minha trajetória, o processo que eu já passei aí como vereador, como secretário de Cultura, nos ajuda a falar e mostrar que a gente praticou o que a gente falou.